Vamos deixar a presença de Deus ainda conduzindo esse momento. Gente, abre a Bíblia comigo em João 11, 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não tenho te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Gente, fechem os seus olhos. Eu clamo, Espírito Santo, para que a revelação de quem Cristo é caia sobre esse lugar. Eu clamo para que a revelação da sua palavra encha os corações. Encontre, Espírito Santo, corações abertos a ouvir a sua palavra, e não só ouvir, mas além de ouvir, se permitir ser transformado por ela, se permitir ser alinhado, mudado pela sua palavra. Eu clamo, Senhor Jesus. Eu clamo pelo teu poder sobre nós. Você é sempre bom, Espírito Santo, você é sempre bom. No nome de Jesus. Gente, repete comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. De novo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Em nome de Jesus. Irmãos, então amém. Nós estamos falando sobre os milagres que Jesus operou na terra. Então faz bastante tempo. Eu lembro que eu cheguei na igreja em fevereiro desse ano e já estava nessa série de milagres. Lembro que foi o presbítero Davi que pregou. Ele falou sobre o homem da mão ressequida. Aí eu anotei no meu caderninho, né? E a gente está vindo desde... Quando começou? Faz um tempão, né? Mas faz muito tempo que a gente está falando dos milagres de Jesus. E são 3 as classes desses milagres. Qual a primeira? Cura e libertação, certo? A segunda? Milagres da natureza. E a terceira, ressurreição de mortos. Então, a gente falou sobre os milagres que Jesus operou curando e libertando as pessoas. Nós falamos sobre os milagres que Jesus operou dentro do contexto de natureza, mar, árvore e tal. E agora a gente está falando sobre os milagres que Jesus operou ressuscitando mortos. Então nós falamos já sobre o filho da viúva de Naim. É isso? O filho da viúva de Naim, que Jesus parou lá o velório para isso, o cortejo. Nós falamos sobre a Talita Cumi lá, a filha de Jairo, que ele fala: menino, levanta. E agora nós vamos para o terceiro milagre de ressurreição, que é um dos mais emblemáticos, eu diria, da palavra de Deus, dos evangelhos, que é a ressurreição de Lázaro. Eu acho que é muito conhecido, né? Tem música, Remove a Minha Pedra e tal, e a gente sabe muito sobre esse milagre. Então vamos lá. O que estava acontecendo aqui nesse contexto que a gente leu esse texto? Se você for comigo, a gente estava em João 11. Se você for comigo uns 2 capítulos para trás, a gente encontra o Senhor Jesus
curando um cego de nascença. A gente falou sobre esse milagre aqui na igreja. Esse cego de nascença foi tocado pelo Senhor Jesus, e é interessante porque aqui na Bíblia fala que o cego fala, né, para os fariseus, porque ele é curado, o Senhor Jesus toca na vida dele, e aí as pessoas falam: nossa, não era aquele cego ali de nascença? Ele estava aqui há mó tempo e Jesus curou ele. Como pode isso? E aí veio os fariseus, interrogaram ele, e os fariseus chamaram até os pais. Ele era cego mesmo de nascença? Como que funciona isso aqui? Meu Deus, como pode? A gente tem que arranjar um jeito de falar que isso aqui não foi real, porque Jesus não é o Messias. Eles estavam tentando negar isso. E aí o cego dá uma aula de teologia para os fariseus e fala assim: gente, desde que o mundo existe, desde o começo do mundo, nunca um cego de nascença voltou a ver. E aí os fariseus ficam sem argumento e praguejam o coitado do cego. Tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a gente, não sei o quê. E aí mandou o cego embora. E aí Jesus veio e se revelou a esse cego e perguntou se ele cria nele. E em seguida, Jesus vai continuando e vai alfinetando, né, os fariseus, vai jogando palavras que são direcionadas diretamente a eles. No capítulo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor. Quando ele fala que ele é o bom pastor, ele vai falando sobre o lobo, o pastor que não estava cuidando da ovelha. Ele fala: gente, eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele vem afirmando isso. Vem falando sobre os mercenários. E quando Jesus estava ali na região da Judéia, existe uma festa ali acontecendo e Jesus é interrogado. Lá no versículo 22 do capítulo 10. Se você for ler, você vai ver que os fariseus, eles rodearam o Senhor Jesus e começaram a fazer perguntas. Jesus começou a responder, e no meio de tudo isso, eles pegaram as pedras para jogar em Jesus, mas Jesus não era ainda aquela hora, né? Não era a hora dele. Ele foi argumentando e eles ficaram sem palavras. E aí ele conseguiu driblar eles ali e não foi apedrejado naquele momento. E aí a gente chega na passagem de Lázaro. Lázaro de Betânia estava enfermo. Então Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas vêm e avisam Jesus: Jesus, ele está enfermo, vem aqui, a gente precisa de você. E aí Jesus, ao receber a notícia, ele fala que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Mas mesmo assim, mesmo Jesus falando isso, ele não foi de imediato ao encontro de Lázaro. Ele ficou uns 2 dias onde ele estava, e depois ele foi. E quando ele chegou lá, Lázaro tinha sido sepultado já há 4 dias. Ele estava 4 dias no sepulcro. E aí vieram as irmãs. Marta foi querer ser consolada por Jesus. E ela falou: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar, Deus vai conceder. E Jesus fala que Lázaro havia de ressurgir. Depois veio Maria, e Maria se lançou aos pés de Jesus. Ela escolheu o melhor lugar, ela sempre escolhe o melhor lugar, incrível. E aí ela fala: Jesus, de novo, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aí a gente chega na parte que a gente leu. Jesus, ele perguntou onde que ele estava sepultado, o corpo de Lázaro. E ele foi até aquele lugar. E o versículo 34, se vocês quiserem acompanhar, eles falam assim: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. E nós prosseguimos para o milagre onde Jesus restaura a vida em Lázaro, chama ele de volta à vida. E eu estava pensando no que eu ia falar hoje, porque eu acho que eu nunca preguei tipo com um tema assim da Bíblia. Eu já preguei os jovens mídias sociais, já preguei
várias coisas, mas tipo um tema bíblico assim. Pega esse tema aqui e fala. Tipo, só isso aqui da Bíblia. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja? Diferente, né? Não vou copiar uma palavra do pastor, do Davi. Tem que trazer algo diferente para a igreja. E não só diferente, mas aquilo que Deus quer que eu fale. E eu estava lendo essa passagem. Eu até falei com o Davi no dia do sítio. Davi, Jesus ele podia curar Lázaro. E ele é 100% Deus. Ele podia até permitir que ele não morresse. Ele podia, sei lá, chamar um monte de anjo, fazer aquela cena de filme. Vou chamar Lázaro para fora. Mas mesmo assim, quando ele chega lá, vem Marta, vem Maria, e ele se dirige ao sepulcro, ele pega e chora. E a gente vê o menor versículo da Bíblia, o versículo 35. Jesus chorou. E como pode Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele sabia o que ele veio fazer, ele sendo Deus, ele sendo capaz de fazer o impossível, qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia fazer. Ele chorou. Eu não sei você, mas dentro de mim eu fico pensando, meu Deus, não faz sentido Jesus ter chorado, porque ele sabia que logo em seguida ele ia curar. Só que essa minha pergunta, o Davi conversou comigo, e eu também, lendo o texto, você pode ver que antes dele chorar, o versículo 33 fala que Jesus agitou-se no seu espírito. Jesus agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Então, isso, o fato dele ter chorado, mostra o quanto ele amava. No versículo 36, os judeus falando, olha só como ele amava mesmo Lázaro e a família e tal. Olha só como ele amava essas pessoas. E isso mostra não a carnalidade, mas a humanidade do Senhor Jesus. Assim como ele era 100% Deus, nós cremos que ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Em tudo ele foi tentado. Mas mesmo assim, o Davi me falou isso e eu fiquei, nossa, é isso. Porque ele estava vendo diante dele algo que não estava no plano. A morte, não só a morte de Lázaro, mas a morte em si, não era o plano dele. O plano dele para todas as pessoas ali, o plano dele para todos nós aqui é a vida eterna. Mas ele não pegou Adão e Eva, colocou num cercadinho assim e falou, vocês vão andar só aqui, e eu vou colocar um cercado, vou colocar uns anjos, porque vocês não podem... Ele deixou aberto, porque ele não é um Deus que pega e te cerca e te amarra e te deixa preso. Ele permitiu que Adão e Eva escolhessem. Apesar de não ser essa vontade dele, ele permitiu, ele deixou que Adão e Eva escolhessem, e eles escolheram pelo pecado. A serpente gerou dúvida no coração de Eva, e Eva, depois junto de Adão, pecaram, mas aquela expressão de Jesus, aquele choro de Jesus expressava, isso não é o que eu tinha para vocês. A morte não é o que eu tinha para vocês. Eu tinha vida, eu tinha relacionamento para ter com vocês. Eu tinha um jardim inteiro e a minha presença andando, mas vocês escolheram o pecado. Vocês escolheram saber do bem e do mal e agora vocês morreram. Isso não é o que eu tinha para vocês. Isso não é o que eu tinha para vocês. E eu me questionando sobre isso, existe uma lei na Bíblia que eu descobri há pouco tempo atrás. Uma lei que se chama a lei da primeira menção. Essa lei, ela fala que toda vez que um termo bíblico, um termo-chave, não tipo, sei lá, por quê? Um termo-chave é citado na Bíblia pela primeira vez, indica muito do sentido desse termo. Então vou dar um exemplo. Chamado. Quando nós falamos sobre chamado, vem à nossa cabeça muitas coisas. Foi chamado, sei lá, para o louvor, para limpar a igreja, para o som, para obra social, não sei. Mas aí, a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é quando o Senhor, nesse momento que eu citei aqui, quando Adão peca e o Senhor vai lá no encontro diário deles e Deus chama Adão. E essa é a primeira vez que aparece a palavra chamado. Ele chama, o verbo chamar.
Ou seja, quando nós falamos sobre chamado, antes de ser uma vocação, um negócio que a gente faz no mundo, na igreja, existe um chamado para a presença dele. E aí a gente começa a entender, chamado. Então eu fiquei me perguntando, ok, existe essa lei de primeira menção, eu já sabia do que acontecia sobre chamado, mas quando a gente fala sobre amor, qual a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia? Eu dei um Google, coloquei lá, qual a primeira vez que aparece a palavra amor? E aí apareceu a situação ali em que Jacó e Raquel se encontram e a Bíblia fala, ele amava a Raquel. Mas eu fiquei meio assim, não, mas será que é isso? A primeira menção de amor é essa mesmo? E aí eu fui lá numa Bíblia que tem hebraico lá, tem um paralelo, e aí eu pesquisei a palavra amor, que lá, onde aparece ali esse caso que eu citei de Jacó e Raquel, Aheb, no hebraico. Eu coloquei lá e aparece todas as ocorrências dessa palavra, amor, em hebraico, na Bíblia. E aí eu achei realmente a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Volta. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem? E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, essa é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia. Você está entendendo o mistério aqui? Você está entendendo que quando Deus fala sobre amor, Ele fala na verdade sobre um amor que se entrega, um amor sacrificial. Ele fala sobre um pai que passou a vida inteira dele esperando a promessa dele, e quando ele finalmente consegue a promessa dele na mão dele, ele até tentou dar um jeitinho, mas não deu certo, e aí quando ele consegue ter o filho dele com a mulher dele, Deus vem e fala, olha, eu quero o seu filho, e ele ainda enfatiza, o seu filho, o seu único filho, a quem amas. E eu entendo que isso já aponta para a obra de Cristo na cruz, porque quando a gente vai para João 3,16, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, a quem Deus amava. Você entende a relação? Dá para entender a relação? Você entende o amor sacrificial de Deus? Assim como um pai teve que dar o filho que ele tanto esperou, Deus teve que dar o filho dele, o único filho a quem ele amava, por pessoas que nem sequer, ele nem sabia que se elas iam aceitá-lo ou não, por um povinho que por muitas vezes deixa Deus de lado, esquece Deus, vai fazer outras coisas, e mesmo assim ele entregou sabendo de tudo isso. E sabe, irmãos, eu entendo que o nosso erro é tratar esse amor que nós recebemos de Deus como algo corriqueiro. O nosso erro é o sacrifício de Jesus na cruz não tirar lágrima dos nossos olhos. E se não for lágrima, não fazer o nosso coração bater mais forte, não fazer a gente pensar em algumas coisas. Eu acho fenomenal quando eu vejo o presbítero Davi, ele em lágrimas assim, com o amor de Deus, com a presença de Deus. Ele vem aqui, ele começa a ministrar o Senhor e correm lágrimas no rosto dele. O pastor Henrique, quando a gente está no momento de adoração aqui, ele vem aqui e se prostra. Ninguém mandou ele se prostrar, mas ele vem e se prostra. E são pessoas que estudaram a Bíblia, são pessoas que têm anos de crente. O pastor fez faculdade de teologia. Então estou dando 2 exemplos de pessoas que têm estudo de Bíblia. Eles carregam muito do dom de ensino, de ministrar e etc. Mas mesmo assim, eles não deixam de lado as lágrimas nos olhos. E eu não sei se você tem muitos anos de crente, se você está há muito tempo na igreja, mas há quanto tempo faz que o sacrifício de Jesus não move o seu coração? Pensa aí, quanto tempo faz que você olha, eu não sei você, mas eu já me vi muitas vezes nesse lugar, quando eu leio João 3,16, eu falo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Bacana.
E a gente começa a se tornar resistente a esse amor. Agora eu posso falar uma coisa para vocês. A maneira como você corresponde ao amor de Deus revela o quanto você entendeu e recebeu desse amor. A maneira como você corresponde ao amor de Deus revela o quanto você entendeu desse amor, o quanto você recebeu desse amor. E aí existe uma questão que eu quero levantar nessa noite. Como você tem correspondido ao amor de Deus? E o amor de Deus não é algo que está aqui. E eu posso te dizer que quando eu pergunto como que você tem correspondido ao amor de Deus, eu dei exemplo do presbítero Davi, do pastor, se prostrar, chorar. Mas existe uma maneira correta de corresponder ao amor de Deus. A gente vem aqui, a gente canta, a gente pula, a gente grita, eu dou glória a Deus que a minha igreja é uma igreja extravagante, que tem uma adoração extravagante. A gente canta, a gente treme essas paredes, a gente faz os vizinhos aqui conhecerem a nossa adoração. Mas Deus, Ele ama tudo isso. E isso que a gente faz aqui sobe como um perfume para Ele. Agora, Ele tem um jeito que Ele entende. Esse aqui me ama. Sabe qual que é? Obediência. E aí você me pergunta, como assim, Gabriel? Deus tem só esse jeito de amar? De onde você tirou isso? Você tirou da sua cabeça? Continuando nesse versículo que a gente leu agora, Gênesis 22. Abraão obedeceu. Abraão entendeu quem Deus era, entendeu o que Deus tinha para a vida dele, e ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. Então nós amamos o Senhor, nós buscamos Ele, a gente vem aqui de quarta, de domingo, vamos na célula de terça, a gente tem eventos aos sábados. Mas de verdade, o jeito que Deus sabe que a gente ama Ele é quando a gente obedece Ele. Por que quando a gente fala sobre adoração, em Romanos 12, a gente fala sobre um sacrifício vivo? Porque apesar de Deus receber as nossas canções, essas canções não fazem sentido algum se não revelam uma vida de entrega durante a semana. O que adianta eu cantar aqui, eu me rasgo por inteiro, não sei o quê, e na semana eu nem tchum para Deus. Nem tchum para Deus. E o Israel Subirá, ele é filho do pastor Luciano Subirá, da Alcance de Curitiba. Ele tem uma frase que eu achei assim fenomenal. Ele diz assim que o combustível da obediência é o amor. Mas o combustível do amor é a entrega. O combustível de você obedecer, por que eu obedeço? Porque eu amo. O que faz obedecer? O amor. Agora, o que faz eu amar? Qual que é o combustível do ato de amar? Entregar. Nós temos sido chamados para esse lugar de entrega. E aí, do mesmo jeito que eu falei para os irmãos aqui, que quando eu falo sobre amor de Deus, que você corresponde ao amor de Deus, o tanto que você tem de revelação e etc. Da mesma forma, o tanto que eu entrego revela o tanto que eu amo. O tanto que eu estou disposto a entregar revela o tanto que eu amo o Senhor. E quando a gente fala, é básico. João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que vai na igreja e canta, esse é o que me ama? Pode ser. Aquele que lê a Bíblia todo dia e sei lá, faz um stories, não sei. Aquele que posta ouvindo louvor é o que me ama? Pode ser. Mas ele cravou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus cravou isso. E quando se fala sobre obediência, parece que é algo muito assim, eu não sei vocês, mas às vezes é algo muito abstrato. Legal, obediência. Mas o que é essa obediência? É eu seguir as regras? É eu seguir a lei de Deus? A obediência a Deus, como que funciona isso?
E aí Deus vem para nós e fala que a obediência a Deus, ela só é possível a partir de um novo nascimento. Eu só consigo obedecer a Deus se eu nasci de novo. Eu não sei se isso faz um negocinho na sua cabeça. Como assim? Nascer de novo? Eu não posso obedecer a Deus sem nascer de novo? Como assim? Mas eu vou explicar, calma. Quando a gente fala sobre nascer de novo, eu creio que isso está fresco na cabeça da Iana, do Rodolfo, da Bia, da Laura e da Andréia. Eu creio que isso está fresco na mente de vocês, mas eu vou falar que o novo nascimento ele aponta para um recomeço. Quando a gente fala sobre nascer de novo, a gente fala sobre deixar para trás conceitos, bagagens, tudo que você acha ou pensa sobre a vida, sobre o mundo, toda a sua, que a gente fala como visão do mundo, e a gente fala sobre você dar um reset, zera tudo. Porque a partir do momento que você recomeça, a partir do momento que você deixa para trás essas suas seus conceitos, a partir do momento que você revê os seus conceitos, você começa a andar debaixo de uma revelação de quem Cristo é. E quando Jesus fala em João 3, eu preciso que você nasça da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Ele fala que é necessário recomeçar para ver o reino de Deus. Porque eu, Gabriel, pecador, com todos os conceitos que eu trouxe durante a minha vida, eu não consigo ver o reino de Deus através de uma lente humana. Eu preciso de uma lente nova. E aí eu vejo e entro no reino de Deus a partir disso. Esse é um novo nascimento. E aí vem sobre eu me crucificar a minha carne, crucificar a minha vida, crucificar as minhas vontades. E às vezes a gente pensa, então, quando eu nasço de novo, quer dizer que eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir para balada. E isso é uma prisão. O que é isso? Agora, quando você começa a analisar a partir da perspectiva de cristãos, de nascidos de novo, você entende que você estava preso. Você precisava dessas coisas que eu citei, de bebida, de balada, tudo, para viver. E aí Jesus vem e quebra todas as cadeias e te dá acesso a uma vida de liberdade no Espírito Santo. A gente começa a mudar as perspectivas. Só que quando eu falo sobre nascer de novo, irmãos, existem duas reações a esse recomeço. Porque os pecadores, eles falam, meu Deus, então eu tenho como recomeçar. Eu carrego muita culpa, eu já fiz um monte de coisa, prostitutas, ladrões e tudo. E eu tenho um recomeço, eu tenho uma chance, tenho um botão de reset. E isso eu creio que enche o coração de pessoas que entendem o seu pecado, que entendem o seu lugar de pessoas ruins, isso enche o coração de alegria. Mas quando a gente fala sobre pessoas que são cheias de si, pessoas religiosas, eles questionam, como que eu vou deixar tudo que eu tenho para trás, tudo que eu sou, para recomeçar? Eu não preciso recomeçar. E você vê essas duas coisas. Então, o que Nicodemos... isso mostra Nicodemos, porque ele era o mestre da lei, ele era grandão lá e tal. Ele fala, recomeçar? Como assim? Voltar para o ventre da minha mãe? Como que é isso? E esse novo nascimento que eu estou abordando aqui, ele não acontece quando a gente... a gente faz força assim, vou nascer de novo. Aí você nasce. O novo nascimento, ele já aconteceu na cruz de Cristo, quando ele abriu um novo e vivo caminho para que a gente pudesse acessar essa nova natureza. A gente não consegue ser bom, mas Jesus abriu esse caminho para o novo nascimento. Jesus abriu esse caminho para que a gente pudesse ter acesso à natureza dele. 2 Pedro 1, se quiser ler depois. 2 Pedro 1. E eu estou falando disso dentro de Lázaro, de amor e de tudo, porque existe uma urgência no meu coração e se você for ver, sempre que eu converso coisa de Bíblia e tal, eu sempre trago isso porque eu creio que isso é um negócio que está no meu coração, que eu passei na pele, que você vê que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas não nasceram de novo. Infelizmente. E aí quando eu
entendo tudo isso, quando eu entendo que nascer de novo é recomeçar tudo, e aí eu quero avisar o mundo, gente, eu tô morrendo. Ó, anota aí que tal dia, numa chácara lá, eu vou mergulhar e eu tô morrendo pro mundo, então me segura. E aí vem o batismo nas águas. Então, você me fala assim, tudo bem, Gabriel, você falou sobre nascer de novo, e você disse pra mim que eu só consigo obedecer a Deus se eu nascer de novo, se eu nascer da água do Espírito. Agora, e se eu tentar obedecer a Deus sem ter nascido de novo? Se eu tentar seguir as regras sem nascer de novo, isso não é obedecer a Deus? Existe uma pessoa na Bíblia que tentou obedecer sem nascer de novo. E você encontra lá em Marcos 10 essa pessoa. Era um jovem que seguia as regras, e ele falou, Jesus, como que eu herdo a vida eterna? E Jesus falou, vende tudo que você tem. Dá tudo para os pobres. E ele ficou chocado, meu Deus, eu já guardo as regras, eu já obedeço a Deus? Mas ele não nasceu de novo, Deus não era o centro da vida dele. Por isso, ele não conseguia obedecer a Deus, porque ele estava tentando chegar ao céu pela própria força, mas ele não era bom, assim como eu e você não somos bons e precisamos de Deus. Então aqui, no texto que a gente leu, a gente entende que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que vem a mim, mesmo que morra, viverá. E aí a gente entende. Quem lembra que o pastor Djalma veio aqui, e ele citou um pouquinho sobre isso. O pastor Djalma veio aqui, e ele falou que, por que Jesus demorou os 4 dias para ir lá e ressuscitar Lázaro? Jesus demorou porque... A fonte é o pastor Djalma, tá, gente? Ele demorou porque existia uma tradição judaica que falava que a pessoa morria, o espírito dela ficava cerca de 3 dias rodeando a terra para depois ir para o lugar que ela tinha que ir. Então as pessoas tinham um argumento para falar que ele ressuscitou a filha de Jairo lá, o filho da viúva de Naim, mas eles tinham acabado de morreram há pouquíssimo tempo. Então o espírito delas ainda estava rondando, sei lá, um negócio assim. Agora, meu Deus. Agora quando a gente fala sobre Lázaro ele ficou morto por 4 dias. Isso vem para quebrar todo argumento, toda a falácia de que Jesus não ressuscita mortos, porque depois de 4 dias, que teoricamente o espírito dele foi para o lugar que ele tinha que ir, Jesus veio e ressuscitou ele. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em João 12. João 12:9. João 12:9 diz: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Até o 11. Então aqui a gente vê que depois de Lázaro ter ressuscitado, depois de Jesus ter operado esse milagre, as pessoas estavam vendo que Jesus ressuscitou Lázaro, que Lázaro estava podre, fedendo lá no sepulcro, e ele ressurgiu, ele ressuscitou, e meu Deus, que loucura. E a galera vendo isso, e eu vou crer nesse Jesus, porque ele ressuscitou Lázaro. Mesmo depois de 3 dias, mesmo depois de 4 dias. E aí isso estava irritando os fariseus, porque eles estavam vendo que as pessoas estavam crendo em Jesus. Irmãos, eu posso dizer para vocês que assim como Lázaro ele estava morto, e eu enfatizo isso, assim como ele estava morto, nós também, a gente estava morto. Sem meios, sem méritos de conseguir voltar para a vida. A gente não tinha um jeitinho para conseguir, através do nosso potencial, voltar à vida. E mesmo assim, Jesus ele vem e paga o preço para que a gente consiga acessar a vida. Ele paga o preço para que a gente consiga ser livre e vivo nele. E eu falo sobre isso porque esse versículo me deixou muito intrigado. Porque Lázaro ele carregava um testemunho.
Lázaro ele podia falar, gente, eu estava morto e eu revivi. Não sei como. Só sei que esse tal de Jesus aí, ele me ressuscitou. E eu estou vivão aqui para vocês verem. E esse testemunho, ele estava gerando impacto nas pessoas. Onde Lázaro ia, as pessoas sabiam que ele estava morto, né? Porque é igual em cidade pequena, né? Eu imagino que era. Quando uma pessoa morre, sai até no jornal, né? Fulano morreu, né? E hoje não, hoje aqui a gente morre toda hora, né? Que triste. Ai, que horror, misericórdia. Mas eu imagino que a notícia que Lázaro morreu, tipo, Lázaro, meu Deus, ele morreu, varreu a cidade e 4 dias depois o homem aparece vivo? Como pode isso? E aí eu posso vir aqui para vocês e falar, o seu testemunho tem um alto potencial de impactar a vida das pessoas. E aí a gente resgata, nós estávamos mortos, sem poder acessar a vida, sem poder sermos bons, não tinha caminho. E aí vem Jesus e liberta a gente. E assim a gente começa a viver. E agora você carrega um testemunho. Você nasceu de novo, você morreu. Você carrega um testemunho, você carrega algo dentro de você. Que não só para falar, agora eu sou crente, mas algo para impactar a vida das pessoas. Algo para gerar a diferença. Irmãos, eu entendo que nós, como corpo de Cristo, nós não nascemos de novo para se limitar a algumas 4 paredes. Nós não acessamos a vida que Deus tem para nós para se limitar a um culto de domingo, a uma palavra, um louvor, eu volto para minha casa e não acontece mais nada. Eu entendo que realmente quando Jesus vem para nos libertar, Ele vem para formar não crentes, mas cristãos, pequenos cristos, pessoas que vão ir pela terra. O presbítero falou algo que eu não sabia sobre o ID, Mateus 28, grande comissão, quando Jesus fala, ide pelo mundo. Foi o presbítero que falou? Eu nunca lembro quem me falou isso, mas eu sei que me falaram que quando Jesus fala ide, na verdade ele fala indo. É no gerúndio. Indo, preguem o evangelho. Trabalhando, preguem o evangelho. Estudando, preguem o evangelho. Pegando busão com gente fedendo, o calor, pregue o evangelho. Pegando o metrô em São Paulo, pregue o evangelho. Indo, pregue o evangelho. E a gente sempre cai nisso, né? Desculpa que a gente tem para arrumar para não pregar o evangelho, tem muita. Mas Gabriel, eu não sei falar não. Se vir uma pessoa aqui perguntar de Jesus, eu vou chamar o pastor. Liga, pastor Henrique. Pastor, vem falar de Jesus aqui para essa pessoa. Eu não sei falar não sei de Bíblia não. Irmão, eu não sei, a Bíblia não fala sobre Lázaro, não fala se ele sabia de Bíblia e tal, mas independente se ele sabia ou não, se ele sabia, sei lá, da teologia e etc., ele tinha um testemunho. Se um dia você tiver oportunidade, e eu creio que vão haver oportunidades para pregar a palavra. Se você não souber de Bíblia, nós temos que buscar, gente, ler a Bíblia, vamos saber da Bíblia, vamos nos aprofundar, em nome de Jesus, amém? Vamos saber da Bíblia, gente. Mas, ainda que você não saiba, você não tem escapatória, porque você tem um testemunho. Você carrega algo dentro de você que você pode falar para as pessoas, gente, antes eu era assim, e eu conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus e me tornei um crentão de igreja. Eu conhecia Jesus e fui completamente mudado. Eu conhecia Cristo. Eu era igual a esse tal de Lázaro aí. Eu estava morto, mas Ele veio e me deu vida. Abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos. E eu creio que o Espírito Santo, Ele espera apenas o seu sim. Como eu falei, Ele não quer pessoas necessariamente prontas para pregar, mas pessoas dispostas a pregar. E eu quero... eu já estou indo para o final. E eu já quero falar para vocês que existe uma oração muito poderosa que eu te desafio a fazer na sua casa. Não aqui tem luz, música, tudo. Aqui a gente pode fazer várias orações, mas eu te desafio a fazer no seu secreto,
quando ninguém estiver te vendo. Uma oração assim poderosa. Quando você fizer essa oração, irmão, eu falei sobre o novo nascimento, e eu creio que muitas vezes a gente se desvia muitas vezes da vontade de Deus. A gente chega em lugares e deixa de falar do amor dele. A gente tem saído daquilo que Deus tem pra gente, porque a gente quer viver o que a gente quer e não o que ele quer por muitas vezes. Mas eu creio que existe algo que a gente pode fazer com isso. Apesar de por muitas vezes a gente estar indo no caminho contrário àquilo que Deus quer para nós, existe uma oração poderosíssima que você pode fazer para Deus. Sabe qual é? Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Endireita as minhas veredas. Se você quiser depois para fazer aí na sua casa, abre no Salmo 139. Vai lá para o versículo 23. Quando a gente pensa sobre orações poderosas, eu acho que a gente pensa em, nossa, eu quero um carro, quero um iate, quero uma vida fácil. Não, a oração mais poderosa que você pode fazer é a seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é isso que eu quero propor para a igreja.